Vemos como é importante que compreendermos que até mesmo Jesus, mesmo sendo o único Filho de Deus, em poder, em glória, em escolha, ou o primogênito, como a gente costuma dizer, ele brilha, o seu poder, a sua graça está baseado em Deus. E não há poder fora de Deus. Aí conseguimos entender o porquê que até mesmo Jesus, sendo primogênito, ele teve que provar e demonstrar a sua fidelidade e obediência a Deus. Onde em momentos de dificuldade ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Mesmo ele tendo tamanho poder e autoridade, ele também teve que provar a sua fidelidade, o amor a Deus, porque Jesus sempre teve consciência que quando Deus lhe deu todo o poder nos céus e na terra, o poder continua tendo origem em Deus. Deus é a origem do poder, Deus é o princípio de tudo, Ele é o princípio, o meio e o fim. Todo o poder, toda a autoridade, ela sempre teve, sempre terá origem em Deus. Ninguém é autossustentável, ninguém tem poder próprio, autoridade própria ou capacidade própria para dizer, fazer aquilo que quer e da forma que quer. Todos que são sábios e inteligentes olham para Deus porque Ele é a base, Ele é a forma como as coisas devem ser. Quando Jesus veio à terra, Ele não fazia o que o seu coração desejava, Ele fazia aquilo que Deus queria que Ele fizesse. Até a sua morte na cruz ocorreu exatamente da forma que Deus quis que assim o acontecesse. E Cristo, ele demonstrou ao longo de todo o tempo que ele esteve na terra uma plena e total fidelidade para com Deus, demonstrando ciência ao até mesmo quando foi orar para que Lázaro ressuscitasse, ele vai, clama a Deus a isso e depois pronuncia dizendo: Pai, muito obrigado por me haver escutado. Poxa, ele já tinha feito tantos milagres, ele já tinha feito tanta coisa, ele não podia usar o poder que já estava com ele, a autoridade que já estava com ele, para realmente apenas dizer: Lázaro, sai para fora. Jesus sempre teve ciência, o poder que está comigo o tempo todo vem de Deus. O poder não tem origem em mim, ele sempre terá origem em Deus. Deus é a origem, Deus é a fonte, Deus é tudo que todos os anjos fazem, e o texto continua inclusive falando lá no versículo 7, e quanto aos anjos diz: o que os seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Aqui na outra tradução que nós lemos, o versículo 7, a respeito dos anjos, Deus disse: e Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos, e os seus seguidores chamas de fogo. Deus dá poder e autoridade aos seus anjos. Porém, todos eles têm ciência, todo esse poder e autoridade não é meu. O tempo todo eles têm origem no trono, o tempo todo eles têm origem em Deus. Todos que servem a Deus, todos que se dedicam a Deus têm ciência, nada disso está acontecendo por vontade nossa. Tudo está acontecendo pela vontade de Deus e sempre vai acontecer pela vontade de Deus. E temos ciência que Deus não tem a menor preocupação em nos agradar. Tudo deve ser feito conforme Ele quer, agradando ou não a nós.